Olha, premiada. Esse olho, cuidado senão ele rouba. Minha cara, ó, apertado. Aqui no meio. Aí, boa. Pessoal, todo mundo aqui pra mim, por favor. Aqui, ó. Vamos lá. Vocês estão falando, então, foram quase 3 meses lá, né? E eu queria saber, que cada um de vocês contasse como que o sertão marcou vocês. Eu me lembro do Papinha me falando, logo no começo do trabalho, que você vai pro sertão e você não volta a mesma pessoa. Eu queria entender de vocês como é que o sertão marcou vocês. Pode começar, Aline? E a gente vai para São Paulo. Bom, foi a primeira novela, assim, que me puxou muito, assim, um lugar diferente como atriz. Primeiro que o sertão dentro de mim, eu acho que está através de todos os atores, de toda a equipe. Primeiro que eu fiz uma novela à parte, minha novela foi Otília, aqui no Rio de Janeiro, porque eu gravei muito aqui, 99% eu gravei aqui no estúdio, o resto foi viajando, muito pouco. Mas através desse elenco maravilhoso, eu pude entender a Jane. E através do texto também, eu acho que eu pude mergulhar muito. Não é uma personagem verídica, mas ela pode representar todas as mulheres daquela época que estavam se libertando de todas as amarras, né? Então, eu cresci muito, não só como atriz, mas como mulher. E agradeço a todos vocês pelo convite, por tudo. Mas não, eu vou deixar meus filhos falarem. E depois eu falo. Fala, Tomás! Como é, pai André? De que forma o sertão te marcou? Rapaz, não marcou. Era lindo, né? Trabalho, me arrepio. Toda vez que eu vejo, me arrepio. Não, marcou muita coisa. Aqui tem muita coisa que passa na cabeça da gente assim, que para falar você se embola de tanta... Ô Tomás, fala aquela história do dia que você foi gravar aquela sequência do primeiro capítulo e que você não estava se sentindo muito bem e que o Tomás Cividani estava dirigindo. Conta essa história para o pessoal, que o pessoal vai gostar. Então, mas só para... Antes de contar essa história magnífica, não, eu vou contar. E a morte do Milagre? Mas, E a morte do Milagre? teve várias histórias. Mas eu acho que o que me marcou muito foi fazer uma história nordestina, nesse Nordeste, assim, de representar um personagem icônico, né, baseado num personagem icônico, assim, para mim, fazer um protagonista nessa novela, uma novela que reverbera até hoje, e Papinha disse que daqui a 10 anos vai ter uma história, porque realmente ela já é histórica no Brasil, né? Ela vai ser, eu sinto que ela vai ser, não vai se perder com o tempo. E para mim, representar o Nordeste, o sertão, me traz muitas lembranças boas do cheiro do sertão, do que a gente viveu. Parecia que a gente estava em batalha mesmo, assim, batalha pessoal, inclusive, mental, física, aí dentro dessa história. Porque teve um momento em que... Porque são 3 diretores, né? Um é Rogério Gomes, que é o artista geral. Aí tem Cividani, que está aqui, e João Gomes, né, que estava dirigindo. E nesse dia era Tomás que estava dirigindo uma cena, a primeira cena, para quem assistiu a novela, da batalha, né, que os cangaceiros invadem lá a fazenda de Idário. E nesse dia, com muito calor, a gente passando muito aperreio, muita coisa, já estava desidratado, mal, né, e foi engraçado, né? eu tava passando mal. Santo sorinho da ambulância, né? Nossa, todo dia que eu chegava no set tinha um sorinho na ambulância para tomar. Então nesse dia eu tava realmente meio desidratado, assim, mal.
Mas a gente, para fazer essa cena da batalha, e eu fiz a cena lá, tá, fiz assim. Aí Cividani chegou pra mim e falou, Tomás, vamos... Pô, tá faltando um pouquinho mais, eu acho que tá meio... O que tá pegando? Pô, você é o governador do sertão. Eu falei, pô, Cividani, eu tô mal pra caralho. Tô me sentindo fraco, não consigo levantar a arma, tô com sede, acho que eu devo estar enjoado aqui, passando mal. Ele... Entendi. Não, eu entendo, mas vamos, calma. Aí eu, vamos tentar mais uma. Aí tentou mais uma, aí eu fiz assim com a energia 50%. Aí ele chegou, Xará, que é Tomás também, Xará, vem aqui. Aí eu fui. Vou mostrar só um negocinho. Aí ele pegou o tabletzinho dele, o iPad, e mostrou a cena que já tinha gravado, que era de Idálio, dentro da casa, né? Que foi aqui no estúdio. Daniel Oliveira. Né? Que foi aqui no estúdio, não foi gravado? Isso, exatamente. Eles gravaram a parte interna da batalha, né? E Daniel de Oliveira fazendo a cena de Idálio. Então, quando eu comecei a ver Daniel de Oliveira, filho de rapariga, e não sei o que lá, eu vou pagar. Aí eu comecei a olhar aquilo assim, eu disse, caramba, acho que ele vai ganhar do governador do sertão, né? Se eu não fizer bem. Aí eu olhei pra cima e dando assim e fiz, bora gravar. Aí foi tiro, porrada, bomba, mas assim, foi ótimo, assim, foi massa que ele me puxou. Eu acho que eu tava, na verdade, talvez assim, a gente, às vezes a ansiedade também pode atrapalhar um pouco, né? Eu acho que eu também tava meio ansioso, talvez, com a cena, e Cividani olhou isso com carinho e a gente fez uma cena bem bonita, assim, que é o primeiro episódio, mas foi bacana. Tem várias outras histórias que eu acho que o pessoal vai contar daqui a pouco, né? Tem a morte de Milagre, que alguém vai contar, tem a Rosa, que vai contar outra. Não, não vou contar, não. Pode contar. Vou contar, mas teve problemas. Meu cabelo tá dando uma corrida na cidade lá em Piranhas, aí eu olhei e falei, não tô mais mal. Aí saiu São Tomás. Caralho, tem essa história mesmo, velho. Agora que eu lembrei, pô, eu fui comer um cafezinho ali, de boa, pô, ver. Pô, foi engraçado, porque eu fui sozinho realmente contemplar o sertão. Aí eu vejo Papinha vindo assim, correndo, todo no Cooper. Aí eu... Papinha, ela veio assim, senta assim, preocupado mesmo, velho. Tomás, você tá bem, cara? Eu falei, tá sozinho, tu tá entrando em depressão. Ele nunca me viu tão sério na vida. Não, tava em reflexão naquele momento, foi bom. Deu uma preocupação. Eu acho que, como o Tomás disse, foram muitas histórias, né? Não só no sertão, mas aqui também. A gente trouxe o sertão com a gente aqui para os Estúdios Globo, para Guaratiba também, né? A gente teve muita batalha aqui. Teve uma até que, antes de começar a gravar, eu no ensaio, rolei num formigueiro. Qual a probabilidade em cima de um formigueiro? Não foi Papinha. E fui para a ambulância e acabei sem conseguir gravar nesse dia. Muitas coisas aconteceram, assim, eu acho que a gente virou cangaceiro mesmo, né? A gente aprendeu a ser muito forte com esse projeto, a ser muito resiliente, a buscar uma força interior muito grande, pela nossa vontade de querer fazer as coisas acontecerem, as coisas darem certo, pela nossa paixão pelos personagens, pelo projeto, pela história. Acho que estava todo mundo muito entregue, muito envolvido, de corpo e alma. Realmente tinham esses momentos assim que a gente chegava pro outro, tipo, você tá bem? Tá tudo bem? Porque eram cenas muito densas, eram cenas muito reais, assim, porque eu acho que contar uma história real tem um peso muito grande, né? Você tá representando pessoas que realmente existiram, existe uma responsabilidade e uma verdade que tem que ser acessada dentro da gente, que é muito importante para essa história ser verídica e ser contada da melhor forma. E me veio agora a história da Gruta de Angico, né? Porque eu acho que foi ali que eu realmente entendi a responsabilidade que eu tinha em representar a Maria Bonita através da Rosa. Vou tentar resumir assim o que aconteceu, mas um ano antes da nossa preparação, que a gente foi passar uma semana
5 dias de preparação no sertão. Foi o elenco principal ali, a nossa preparadora. Foi rapidinho, não foi? Foi, só que os dias eram tão intensos, né, que parece até mais tempo. Mas a gente foi com a nossa preparadora maravilhosa, Andréa Cavalcante, e Tomás, os irmãos todos, Irandi, Alice e Marco, né? E aí a gente... Marco França, maravilhoso, o nosso sanfoneiro do sertão. A gente estava saindo para ir para a Gruta de Angico, porque fazia parte da nossa preparação, essa visita, que foi lá que eles foram assassinados, né? A maioria do bando morreu lá e foi ali que o cangaço acabou, na Gruta de Angico. E a gente saiu de manhã e o Marco já saiu com um pressentimento que ele tinha que levar a sanfona. E aí a gente até falou, mas Marco, a gente tem uma trilha para fazer, uns 30 minutos de trilha, nesse calor, a gente estava todo mundo vestido de cangaceiro, a sanfona pesada, será que você vai levar nas costas essa sanfona na trilha todinha? Aí ele, não, eu vou levar, eu tenho que tocar lá. E aí ninguém mexeu com ele, a gente foi lá, chegou lá, ele pegou a sanfona, a gente fez a trilha. E aí eu lembro que Irandi nem desceu na gruta, né? Porque ele estava bem já no processo dele de personagem, que ele tinha uma certa distância da gente, né? Por ser... É como se ele realmente fosse a polícia que pegou a gente. Né? Por começar a história como polícia. E... por ele estar ali exatamente, por naquele momento da gruta, né, que foi o assassinato, de cima. Ele não era irmão ali ele era polícia. E aí ele nem desceu com a gente, ele ficou lá de cima só observando a gente. E aí quando a gente desceu, a gente já sentiu aquele clima denso, né, ficou todo mundo calado ali, em silêncio, se olhando, sentindo que o negócio ali estava bem pesado. E aí o nosso guia maravilhoso como era o nome dele mesmo? Jairo, né? Nosso guia maravilhoso contou a história, né? Com detalhes de como tudo aconteceu. E a gente não conseguia falar nada. Todo mundo calado. E aí chegou uma hora que eu tava chorando sem parar. Acho que todo mundo emocionado. E eu senti, assim, uma necessidade de fazer uma prece para esses espíritos que eu sentia que ainda estavam ali, porque 100 anos na espiritualidade não é nada, essa história faz 100 anos, mas realmente dava para sentir ali que tinham ali consciências presentes junto de nós. E aí eu puxei uma prece pedindo a licença para a gente poder entrar nesse universo e representar essas pessoas que realmente existiram, contar essa história da melhor forma e poder entrar e sair. Que a gente tivesse essa permissão mesmo dessas consciências para a gente poder adentrar esse universo e honrar essas histórias e contar elas da melhor forma possível. Então, foi muito emocionante esse momento para mim. E foi ali que eu me apropriei da responsabilidade que eu estava tendo de representar a Maria Bonita e de contar todo esse universo do cangaço. Uma excelência, né, George? Sim. Que são as músicas de sertanejos, chamando por um tal de neném. Você lembra disso? Que ele tocava e cantava. E era uma excelência. A gente tava só, a gente não levou nada. Como a gente estava todo mundo muito envolvido, não deu nem para gravar nada, assim, mas foi uma excelência, que são as músicas que os sertanejos cantam, tá, do plano material para o plano espiritual. E aí depois eu perguntei para ele, e aí Marco, que música foi essa que tu tocou? Aí ele não sei não. Eu queria que meu dedo fosse para um canto, mas meu dedo ia para outro. Aí e quem é esse neném? Não sei quem é esse neném. Você veio para cantar uma excelência? Não, eu vim preparado para cantar outra música, mas aí eu cantei uma excelência, que eu acho que foram aquelas almas realmente pedindo essa libertação.
Esse mesmo lugar, eu e o Gold fomos juntos. Guerreiros do Sol e o Sertão entrou muito num lugar de fé e de esperança, porque foi meu primeiro trabalho na Globo e eu estava fazendo uma viagem para o Rio de Janeiro e eu li sobre que teria a novela e eu comecei a fazer muitas orações, assim, eu queria muito contar essa história, eu queria fazer parte dessa história também de alguma forma. E eu lembro que eu andava de bicicleta, assim, na Lagoa, e ali no aterro do Flamengo, e eu rezava para conseguir um teste. Eu ficava assim, oh meu Deus, deixa eu fazer parte disso, não sei. Eu senti uma conexão muito forte, assim, eu acho que por... assim, a minha família é de Caruaru, e meu tataravô, ele foi do bando de Lampião. E eu tenho essa história na minha família, assim. Meu tataravô, ele era do bando, ele saiu fugido, e ele mudou para Caruaru e ele se deu o nome de Assis para se renomear ali. E por isso meu nome é Larissa Assis, porque o Assis vem disso, dele ter fugido do bando, ele inclusive casou numa das missões do Padre Cícero. Enfim, e aí tem essa história na minha família, assim, por parte de mãe. E eu tinha muita vontade de estar dentro do projeto, assim, muito, eu desejei muito, eu sonhei muito. E eu rezei. E aí eu entrei na rapa do tacho ali, 45 segundos do tempo, eu fiz teste, né, eu acho que eu não passei, aí depois de uma semana eu passei, e aí foi uma celebração maluca. Porque é emoções na vida de ator, né, a gente vive, eu li uma entrevista esses dias da Meryl Streep que a gente fala montanha-russa do desemprego, né, mas que é muito legal, assim, porque a gente... É um projeto lindo e que foi mágico, eu acho que o Sertão me atravessou nesse lugar da espiritualidade, da fé, de ter esperança, porque eu acho que é um povo... O povo brasileiro é um povo de muita esperança. Santa Maria que é a Grota de Egito, que foi um lugar onde o campeão foi dizimado. E eles estão... Ainda não é o figurino da série, foi o início da preparação de elenco. Foi um pedido, né, Papa, de levá-los pra lá, pra eles sentirem a energia do Sertão antes da gente começar a gravar aqui no Rio de Janeiro. Então isso foi bem no início das gravações. E aí essa ambientação de figurino e tal foi pra todo mundo realmente entrar, né, na energia da história. No último dia, porque ele tava o tempo todo de personagem. Teve um dia que eu tava de luto pelo coronel, toda vestida de preto na sala de maquiagem, e ele chegou e viu eu acabada, super triste, e ele deu gargalhada. Rindo da tristeza. Arduino é muito mal. Era maravilhoso demais. A última cena da série, ele ia pra uma feira, né? E aí eu fui falar com ele no dia, como é que vai ser isso aí, que ficava maluco, né? Afinal, pode falar, já viu, né? Aí eu falei, e aí, Leandro, como é que vai ser? Não, eu vou chegar lá, a gente, tipo, esse cara veio tomar banho na feira, ele veio tomar banho na feira, uma, duas coisas. Tá, mas o que tu vai fazer, Andy? Fala pra mim o que tu vai fazer. Aí ele falou, não, vou mandando lá que eu vou te mostrar. Quando ele tava no chão, se arrastando assim, meu Deus. Pega a câmera, pega a câmera. E foi arrastando a tela embaixo. Quando acabou, eu falei, gente, chama o SAMU, pelo amor de Deus. Ela vai morrer aqui. Eu tinha de dizer que foi o trabalho mais incrível que eu fiz até hoje. Eu fiz vários trabalhos incríveis. Eu dei a sorte de trabalhar com muita gente boa e fazer muitos trabalhos interessantes nos últimos tempos. Mas, se tratando de Sertão, a gente... Inclusive estava no filme indicado ao Oscar, O Agente Secreto. Pois é, muita coisa, né? Temos de Caruaru ao Oscar na sala. De Caruaru. Enfim, mas eu acho que naquele momento de Guerreiros, eu estava fazendo Na Hora das 9, estaria para show quando eu recebi o convite e passei, e eu, por exemplo, dividi muito carro com o Vitor, que faz meu irmão. E daí o Vitor estava numa bad, estava terminando o relacionamento, estava um caos. E eu também estava num caos, minha vida estava um caos. E daí eu fui descobrindo que meus colegas também estavam passando por momentos delicados, assim, cada um na sua vida, cada um do seu jeito. Saúde, tomar tratamento de saúde. A saúde, mas assim, o que eu quero dizer é que o Sertão, parece ser uma coisa, mas o Sertão ele tá na gente.
mesmo que a gente não vá ao sertão. A gente pode ser sertão no dia a dia, aqui no Rio de Janeiro, na capital, na praia, no Leblon. A gente pode ser sertão e se sentir sertão. Então eu acho que a gente estava muito imbuído disso. Por isso que eu acho que não houve estranheza. Estranheza no sentido de fomos ao sertão e parecia algo distante, sabe? A Disneylândia nunca vinha aqui. Não, estava tudo muito ali. E daí a gente teve um texto incrível que eu não vou cansar de dizer. É muito bom quando a gente tem um texto bom, porque isso ajuda o ator, isso ajuda o diretor, isso ajuda toda uma equipe. Texto bom ajuda todo mundo. Ajuda todo mundo, Jorge. Me chame para os próximos, eu vou ficar cobrando. Peraí. Eu também. Eu se me ocorreu, mas é real. O Ribeirão. Ali também, né? Eu também. E daí você... O pessoal gravou ali, tá? Depois eu não vou saber dizer de novo. Fica até difícil de falar depois dessa fala aí também. Você vai ficando no final. Meu Deus, o que eu falo? Não, mas eu acho que é isso, a gente vai ficando no final, a gente acaba só reiterando assim, as falas dos colegas, de todo mundo. Eu acho que o Sertão começou marcando muito por esse acontecimento que a Isa falou, que foi essa chegada nossa para conhecer a Grota do Angico. E eu acho que marcou também durante, né? A gente passou 2 meses lá no Sertão, gravando de maneira muito intensa. Acho que essas relações foram intensificadas no Sertão, principalmente ali em Piranhas, que a gente passou muito tempo banhado ali pelo Rio São Francisco. Era o nosso momento ali de abraço mesmo, assim, nas nossas folgas, né? Quando a gente acordava, quando a gente chegava de tarde também, ou à noite, para se reunir depois de uma gravação muito intensa. E eu acho que o Sertão, muita gente fala, como foi difícil gravar no Sertão, foi difícil, mas ao mesmo tempo, é o que Ítalo falou, assim, foi fundamental, assim, para construir os personagens, a história, as relações. Eu me sentia muito mais dentro para contar do que quando eu estava aqui. Lógico que, enfim, a gente trouxe toda essa bagagem, né, toda essa vivência do Sertão para cá também. Mas era muito mais natural, assim, porque tinha um respeito, assim, um lugar assim que parecia que a gente entrava numa retoma de uma outra realidade. Então o Sertão, acho que foi, de fato, o protagonista dessa história. Bom, assim como Lara, eu sou parte do pequeno grupo de atores que não são nordestinos, mas que tem uma conexão muito grande com o Nordeste. A minha família é pernambucana, minha mãe, minha avó, do sertão de Pernambuco, de São Serra Talhada. Então é uma história que... Onde nasceu o Lampião. Onde nasceu o Lampião. Meu tataravô foi coiteiro de Lampião e recebia Lampião na casa dele. Minha bisavó fez parte desses almoços, jantares que eles tinham que servir para eles, né? Não necessariamente isso era uma coisa boa ser coiteiro, mas você também era imposto também de alguma forma, né, para que a sua família fosse protegida. Então é uma história que faz muito parte do imaginário da minha família, da cultura da minha família. É uma cultura que faz muito parte da minha referência, da minha ancestralidade, e que eu tenho muito orgulho, sou muito grata em poder contar essa história junto com vocês. E eu fui muito alimentada, abraçada por todos os meus colegas nordestinos. Eu tive muitas assessorias, assim, desde o teste, pedi ajuda para Tomás, com sotaque, expressões nordestinas, eu pedi muita ajuda para Pedro Wagner. E sou muito grata a Jorge, Sérgio, com quem eu já tinha trabalhado antes. A gente fez Onde Nascemos Fortes, um outro Natal das 11, em que eu tive uma personagem incrível e escrita por eles. Então é sempre um presente estar com vocês. Eu me sinto no céu quando estou fazendo um projeto com vocês. Realmente é o melhor lugar em que eu sinto que eu poderia estar. Assim, eu sou muito grata de estar nesse projeto. Eu fui muito atrás desse projeto. Liguei para Papinha, liguei para Jorge, liguei para Sérgio, liguei para Marcinha. Eu fui atrás de todo mundo porque me senti muito motivada a contar essa história com eles. E depois da final do Big Brother,
sempre colado na novela das 9, e vai ser de segunda a sexta. Entra mais ou menos 10h15, 10h20. Então eu não tinha, além dele não ter tempo, eu acho que ele não quis encontrar comigo antes, ele quis já encontrar comigo em cena, porque ele ia conhecer aquela personagem e ele queria encontrar comigo em cena. Mas aconteceu que um dia eu fui fazer uma prova de figurino, e quando eu fui passar da sala do figurino para a sala da caracterização, para fazer o cabelo e tal, Irandir me atravessou, vestido de personagem, de Arduino, ele estava indo pro set. A gente não se conhecia, só se conhecia de oi, assim, a gente não tinha nenhuma relação ainda. E ele passou por mim, me olhou, não disse nada, pegou minha mão, me abraçou e me tirou para dançar, no meio do nada. E aí a gente começou a dançar e a gente foi... Aquilo foi a nossa preparação, assim, porque eu nunca tinha encontrado com ele, ele estava entrando em cena, então ele já estava na energia do Arduino, do personagem. A gente começou a dançar, ele me rodopiou, ele me jogou para baixo, ele me pegou, ele me cheirou, a gente se olhou e a gente ficou ali uns minutos, vivendo aquela pequena preparação inesperada proposta por ele, na qual eu embarquei, juntos embarcamos e vivemos uma das maiores experiências que eu tive na minha vida em cena. E é isso. Sou grata. Coração saindo pela boca, ouvindo tantas histórias construídas com muita confiança. Eu acho que essa é a palavra que mais ressoa dentro de mim, porque talvez eu seja o elemento mais ao sul dessa história, né? Eu, gaúcho, do interior do Rio Grande do Sul, podendo contar junto com vocês, me sentindo abraçado, desde o convite do Papa e da Marcinha também. E tentar lembrar de alguma coisa, acho que uns 6 meses, como a vida é generosa, né? Eu acho que uns 6 meses antes da gente começar, eu estava revendo pela 10ª vez Central do Brasil, e olhando aquilo e falando assim, gente, eu preciso conhecer esse Brasil profundo, sabe? Porque o Brasil que eu conheço, eu moro aqui no Rio há 20 anos, mas nasci no interior do Rio Grande do Sul, é outro. Eu preciso ver isso, e a vida te entrega, né? E aí me entrega dentro de um material textual que eu leio, e todos nós aqui muito impactados, de falar assim, caralho, quanto personagem bom nessa história, né? Desde o primeiro momento, quando a gente leu, muitos personagens incríveis, fui profundamente abraçado pelos meus colegas para viver isso, e eu acho, a minha história do Tatarana, ela começa no fazer dentro de cenas de muitas batalhas, né? Desde uma batalha no campo, que foi filmada aqui antes da gente viajar, quanto essa que era da invasão da fazenda do primeiro capítulo, a gente já tinha feito dentro do estúdio. E é incrível o trabalho da produção, né, para realizar tudo aquilo, porque a gente é um cenário imersivo. E você, quando assiste, não percebe que tem um corte dentro de uma casa, de um estúdio aqui, para um sertão meses depois, né? Nem de intensidade de atuação e nem de visual, de nada disso. E como são personagens que lutam muito pela sobrevivência, e ela é uma sobrevivência física mesmo, né, de sangue, de preciso continuar respirando no próximo minuto, aquilo nos coloca numa compreensão de vida muito urgente. E o que mais me toca, e eu acho que isso atravessa meu personagem, é entender o quanto dentro dessa luta pela sobrevivência a gente estabelece vínculos, e vínculos afetivos, e que às vezes são de momentos. Eu e Jorge trabalhamos muito tempo com jornalismo, né? Então, todos os trabalhos que a gente faz, o Canto da Sereia, os Roubados, todos eles a gente viaja, faz uma pesquisa de campo para poder escrever. E a gente, nesse, não foi diferente. A gente foi para Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, no Santa Catarina, a gente fez todo o circuito do cangaço e encontrou muitos parentes de cangaceiros e também de policiais e militares das volantes. Então continua muito vivo no Nordeste, né, o tema do cangaço. Nada eu faço sozinho, né? A gente não faz sozinho. A gente, para colocar tudo isso que o Sérgio falou, que o Jorge falou, a gente teve profissionais de altíssimo nível. Fotógrafos, tivemos um elenco maravilhoso, tivemos um povo nordestino que recebeu a gente de braços abertos, tivemos o Sertão, que deu o que mais era lindo do Sertão, que deu pra gente,
né? A gente teve essa sorte, tivemos profissionais maravilhosos, uma fotografia maravilhosa, uma arte maravilhosa, né? E eu só tenho que agradecer mesmo, né? Eu agradeço essas pessoas, agradeço a vocês, ao elenco, ao povo nordestino que recebeu a gente, né? A todo esse elenco. O elenco, a gente tem um elenco majoritariamente, né, nordestino, que trouxe para a gente toda essa essência, né? Essa alma, né? Ajudou até todos, né? Os sudestinos, né? A entrar nesse universo, entrar nessa energia. Quando a gente estava conversando aqui, né, para se preparar e até a ideia de trazer o vídeo, assim, acho que a produção ela atua em viabilizar mesmo, assim, e é muito, acho que todo produtor tem na sua fala que o audiovisual é coletivo, né, ninguém faz nada realmente sozinho, assim, desde de onde nasce o texto até onde a gente assiste na tela. E Guerreiros do Sol, acho que ele desafiou todo mundo, assim, acho que a gente estava conversando com a Isa e com o Tomás aqui, que vida longa que tem Guerreiros, né, a gente se reencontrando algumas vezes, assim, e acho que a alma do sertão mesmo, protagonista de tudo, moveu muito a gente, assim. Então, quando a gente olha para uma imagem dessa, da areia, ninguém imagina que tinham 250 pessoas naquele contraplano, 30 picapes, 4 cidades que a gente trocou, uma parceria imensa, assim, né, porque você sai 2, 3 meses da sua casa num calor de 60 graus, e acho que a produção foi meio mágica, assim, Jorge, porque apesar de ter sido muito difícil, certamente foi o maior trabalho da minha carreira, tudo fluiu muito bem, porque a gente estávamos todos entregues, né. Serão 39. Por quê? Porque existe uma grade de televisão aberta que fica depois do Big Brother e antes de começar a Copa do Mundo. Então, também com esses cortes de adaptação por questões de televisão aberta, horário, e é um horário super nobre, né? Que é o horário da novela das 9, e a gente fez esses ajustes. Mas a essência da história está absolutamente preservada, e é a história do Guerreiros do Sol, como está no Globo Play, né? E uma responsabilidade ainda maior, porque serão muito mais olhos a serem vistos, né? Mas a gente que trabalha em televisão há muitos anos, né? Eu acho que só eu e o Gold aqui, a gente já está trabalhando e fazendo coisas juntos há 20 anos. Rogério trabalha com isso, é melhor não dizer, né? Sei lá, mais de 50. Opa! Entendeu? Então, a gente sempre que trabalha com televisão aberta, a gente tem esse desejo de abarcar o maior público possível, mas com a crença do que o Tomás Cividani disse, que não deve-se baixar o sarrafo, né? Então, a gente diz assim, se você pega um cavalo e dá capim, 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 e pergunta para o cavalo, o que é que você quer cavalo? Ele vai dizer capim. Eu acho que a nossa função como artista é ofertar o que nós nem sabemos o que é. E o que o público, o espectador, também não sabe. Agora, isso, hoje em dia, é cada vez mais difícil, porque a disputa pela atenção do olhar é muito grande, os orçamentos, eles diminuíram e a concorrência é feroz. Então, mas eu acho que se a gente não corre o risco, a gente vai para a morte da criação. E é nisso que a gente acredita. Por isso que a gente acreditou e escreveu juntos e fez juntos Guerreiros do Sol.